Olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu trago hoje uma excelente notícia para o canal. Você gosta de boas notícias? É notícia sobre os precatórios. Você tem precatório para receber? Então fique atento. Eu já falei desse assunto em outros vídeos, mas agora nós tivemos um andamento interessante. Olha só esta notícia que eu vou te mostrar agora. Tesouro vê bomba fiscal de 200 bi e sugere tirar precatórios do arcabouço. Meu amigo, é o que nós defendemos desde quando foi feita a PEC dos precatórios. É a nossa forma de entender os precatórios e esta pode ser a solução para o problema dos precatórios, para a bola de neve dos precatórios. Notícia muito interessante. Acompanhe até o final para você entender tudo, tá bom? Para você compreender esse assunto e ver aí o que está acontecendo e qual a reviravolta que pode acontecer se isso de fato se concretizar. Dá uma olhadinha, eu vou ler novamente o título e fazer a leitura e comentar para nós conversarmos sobre esse tema que é importantíssimo. Quem sabe os precatórios ficarem fora do novo arcabouço fiscal. Olha só, Tesouro vê bomba fiscal de 200 bi e sugere tirar precatórios do arcabouço. Notícia do Estado de Minas Gerais. Sem alterações, problema aparecerá já em 2026, ano eleitoral, quando o governo de Lula tiver de apresentar sua proposta de orçamento para o ano seguinte. Diz assim: o adiamento de dívidas judiciais da União, aprovado em 2021 por meio da PEC, proposta de emenda à Constituição dos precatórios, pode gerar uma bomba fiscal de até 199,9 bilhões a ser paga em 2027, alerta o Tesouro Nacional. Meu amigo, eu chamo de bola de neve e aqui o texto chama de bomba fiscal a estourar em 2027 se não for solucionado. E é claro, isso é óbvio, tão claro como o céu ao meio-dia sem nuvens. Meu amigo, todo ano fica uma grande parte dos precatórios sem pagar. Em 2027, teremos uma enorme bola de neve, um valor gigantesco que vai ficar muito pior se o governo não solucionar agora. Olha o que diz o texto. O baque sobre as contas é tão grande que o próprio órgão assume que, abre aspas, haverá excepcionalização futura dessa despesa do limite de gastos a partir de 2027. Na prática, o Tesouro sugere excluir os precatórios do novo arcabouço fiscal, o que demandaria a aprovação de uma nova emenda à Constituição. O que é legal aqui? Essa proposta vem do próprio Tesouro Nacional. Esta proposta também foi apresentada no final de 2022 e eu achei muito interessante, gravei vídeo aqui, mostrei que o Tesouro Nacional tem mais de R$1 trilhão em caixa, que pode sim ser paga a totalidade dos precatórios e a bola de neve deixar de crescer, tá? Então esta, na minha ótica, é a melhor solução para o problema dos precatórios. Mas dá uma olhadinha, o texto ainda diz mais. Sem alterações, o problema aparecerá já em 2026, ano eleitoral, quando o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tiver de apresentar sua proposta de orçamento para o ano seguinte, indicando como esta fatura será paga. Pois bem, a PEC dos precatórios prevê esta rolagem até 2026, mas o orçamento feito em 2026 para 2027 vai ter que indicar como os precatórios serão pagos. Caso contrário, terá que ser feita uma nova PEC, parcelando de novo esses precatórios, e aí sim seria o final das contas públicas, porque criaria uma bola de neve impagável. Para que o governo possa pagar esse valor fora do teto, o novo arcabouço fiscal, é necessário uma emenda constitucional. Precisa de uma emenda constitucional para que possa criar esta regra para que os precatórios sejam pagos fora do teto. Olha só que interessante o que diz este texto. Em 2022, primeiro ano de vigência da regra, o governo adiou 21,9 bilhões em dívidas judiciais não pagas,
E as estimativas do Tesouro indicam o risco de isso se tornar uma bola de neve. Bem, o que aconteceu? Em 2022, o primeiro ano em vigor da PEC dos precatórios, já foi adiado quase 22 bilhões, ou seja, quase 22 bilhões em precatórios não foram pagos. Agora, tem também os precatórios de 2023, que nos nossos cálculos aqui, por volta de 50 bilhões não foram pagos. Você percebe? Praticamente dobrou, um pouco mais do que o dobro do que ficou sem pagar em 2022. E em 2024 o valor será maior ainda, por isso que acredita-se que pode chegar em 2026 com 200 bilhões em precatórios atrasados, fora os novos precatórios que todo ano eles vão entrando. Por isso é uma verdadeira bola de neve, uma bola de neve que está aí diante de todo mundo, só não vê quem não quer. Quem entrou com ação judicial e ganhou está sendo prejudicado. O próprio Poder Judiciário, já mostrei aqui no canal, muitos juízes, a Associação dos Juízes, tem se manifestado contra esse sistema de pagamento de precatórios, porque não tem efetividade da justiça. Por isso que a ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada procedente. Nós só não sabemos quando. Já vou te falar o que eu penso sobre o futuro. E também, meu amigo, além dos próprios donos dos precatórios, os proprietários aí, o judiciário, o próprio governo perde, porque as agências internacionais de risco olham para o Brasil e veem o endividamento crescendo e indicam que o país não é um país seguro para investimento. E é claro, as contas públicas estourando, o endividamento sempre crescendo, é claro que o país também perde as suas notas nas agências de risco. Então o governo precisa olhar para essa situação e querer solucionar. Olha só o que diz o finalzinho do texto. Mesmo com uma trajetória fiscal mais benigna, em que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, seja bem sucedido em seu plano para impulsionar a arrecadação, a quitação dos precatórios deve provocar um déficit de 1,1% do PIB em 2027. Em um cenário mais pessimista, sem receitas extras, o rombo poderia chegar a 2% do PIB. Uma possibilidade seria usar eventual excedente em relação às metas fiscais dos próximos anos para abater parte do passivo, mas isso depende de um bom desempenho das receitas do governo. Muito bem, o governo já sinalizou que o superávit pode ser utilizado para pagamento dos precatórios, mas isso é muita insegurança porque o governo precisa arrecadar mais do que gasta. E, historicamente, o governo não consegue fazer isso, porque o governo não diminui as suas despesas. A arrecadação sempre cresce, mas as despesas também crescem. Por isso, esse endividamento tão grande do Brasil em relação aí aos precatórios. Agora, meu amigo, a notícia foi boa, é interessante, e então eu não quero que você fique com dúvida, porque muitas pessoas me mandam mensagem dizendo, então será que até o final do ano todos os precatórios serão pagos? Tudo vai ser solucionado? Não, meu amigo. Este ano de 2023 não haverá solução. Quem recebeu seu precatório, recebeu. Quem não recebeu o precatório federal, não recebe mais, porque já foram pagos os valores totais relativos a 2023. Então, se você não recebeu, você continua na fila e vai receber em 2024, dependendo da ordem e prioridade, dependendo de onde você está na fila dos precatórios, tá bom? Então, para concluir, não pense que isso vai ser solucionado agora num prazo tão curto. Eu tenho que ser sincero com você. A notícia é boa, interessante, é a forma que eu enxergo para solucionar o problema dos precatórios. Mas isso não é para 2023. Quem sabe para 2024 ou então 2025, porque precisa ser feita uma nova emenda constitucional, uma PEC dos precatórios, uma nova PEC dos precatórios, e fazer PEC é sempre muito difícil. Meu amigo, se você não aguenta mais esse assunto, se você tem um precatório e quer vender o seu precatório, eu me coloco à disposição, não para comprar, eu não tenho capital para isso. Também não tem empresa que compra precatório, mas eu indico a empresa que nós trabalhamos, tá bom? A empresa que nós indicamos para os nossos clientes. Então, se você quer vender o seu precatório, mande uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aparecendo, que vai ser um prazer prestar esse serviço para você, que é inscrito no nosso canal, tá bom? É só para inscritos. Então, se inscreva no canal e mande uma mensagem nesse número de WhatsApp, dizendo que você
quer vender o seu precatório. Então eu vou indicar o seu contato para a empresa vai te apresentar a proposta, empresa de confiança, que é o mais importante nos dias atuais. A empresa tem um procedimento muito interessante. Você vai assinar em cartório, tudo é feito em cartório, e ali dentro do cartório ainda você já recebe o valor depositado na sua conta bancária. Você consegue conferir dentro do cartório. Então isso é muito seguro, é bastante segurança para você. Então, se você precisa do dinheiro agora, quer comprar uma casa, fazer um negócio, sabe? Resolva o seu problema, venda o seu precatório e vai ser feliz. Agora, se você não precisa do dinheiro e quer ir até o final, continue aqui conosco, aqui no canal, que eu quero te manter atualizado, meu amigo. Olha, não se esqueça de apertar o like, tá bom? Um grande abraço para você e nos encontramos no próximo vídeo.